Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 19, para vocês aí do 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conversar, nós vamos conhecer o torneio de Roland Garros. Bem, gente, o que é esse torneio de Roland Garros? Ele é um dos campeonatos de tênis, né? Aquele esporte onde as pessoas tacam a bolinha com a raquete num campo, né? Onde nós temos o nosso grande Guga, o nosso representante brasileiro na modalidade. Ele é esse esporte aí, e o Roland Garros, ele é um campeonato muito famoso, né? Um circuito de campeonatos muito famoso desse esporte aí. Bem, gente, ele chamou muita atenção do público brasileiro quando o público brasileiro soube que um tenista de Florianópolis estava na sua lista de campeões. Nós vamos conhecer e nós vamos estudar hoje sobre esse torneio de Roland Garros. Então vocês se preparem e embarquem nessa viagem. Vamos entender o que é esse torneio, né? Bem, gente, o torneio de Roland Garros, ou International de France, French Open ou Aberto da França, é um torneio de tênis realizado em Paris. Tá? Paris é a capital da França, um país lá do meio da Europa. Ele tem o seu nome em homenagem a Roland Garros. Ele é um francês pioneiro da aviação. Então nós temos aqui a imagem do aviador aqui, né? Acho que ele foi um dos grandes precursores da aviação, né? Disse que foi um grande aventureiro também. Grand Slam. Bem, gente, então agora nós vamos entender o que é esse termo, né? Com o Aberto da Austrália, o Australian Open, o torneio de Wimbledon e o US Open, né? US de United States, os Estados Unidos, o Aberto dos Estados Unidos, o torneio de Roland Garros, ele compõe esses torneios que nós estamos falando aqui, eles compõem os 4 torneios do Grand Slam de tênis. Tá? É disputado em quadra de saibro, em melhor de 5 sets para os homens e um jogo melhor de 3 sets para as mulheres, um pouquinho mais curto. Em 1968, né, esse torneio, o torneio de Roland Garros, foi o primeiro torneio Grand Slam a ser aberto, permitindo a participação tanto de amadores como profissionais. Bem, gente, então o que significaria ser um atleta amador e um profissional, né? Um atleta profissional, ele tem um registro na confederação ou na federação em que ele é afiliado, por exemplo, né? E ele tem um certo nível para alcançar aquele status, aquela condição. Tá bom, gente? Então, o torneio de Roland Garros, ele foi o primeiro que abriu essa participação para outros atletas não profissionais também. E esse campeonato, né, o campeonato de Roland Garros, ele foi disputado no Stade Français em 1925 e 1927, no Racing Club de France em 1926, e tem sido realizado no estádio de Roland Garros desde 1928. Antes de 1925, né, o torneio dos homens era reservado exclusivamente aos membros de clubes franceses de tênis, assim como o das damas antes de 1920. Na imagem aqui nós vemos uma disputa de tênis. É uma imagem em preto e branco, então grandes possibilidades de ser uma imagem antiga, né, pessoal? E já podemos ver que a popularidade desse esporte já era bem grande antigamente, chegando a lotar esse estádio, né? Estamos vendo que está bem cheio, e nós vemos aqui o árbitro do jogo e os jogadores aqui na quadra, tá? E agora nós temos aqui, né, um slide de um jogador chamado Rafael Nadal. Na modalidade de simples, né, o recorde de títulos é desse espanhol.
Rafael Nadal, ele venceu o torneio de Roland Garros 13 vezes, em 2005, 2006, em 2007, 2008, 2010, 2021, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020, até a realização dessa presente aula agora, né? Desse modo, ele é o maior vencedor dessa competição desde o início do evento, estando à frente de Max de Guges, né, com 8 títulos, e Bjorn Borg, 6 títulos. Nome oficial, né, oficialmente chamado de International de France de Roland Garros, o Tournoi de Roland Garros, ou Torneio de Roland Garros, né, em português. Esse torneio ele é referido como o Aberto da França ou simplesmente Roland Garros. E aí é o logotipo desse evento tirado no campo, na quadra de Roland Garros. Características do piso. As quadras desse esporte elas são de saibro e elas desaceleram a bola, né, a partir do momento que a bola bate na quadra, ela dá uma amortecida e ela produz uma bola alta, então ela sobe mais. Quando comparadas a outras superfícies, então nós temos também a nossa aula sobre tênis, tá? Então nós podemos tirar sempre essas dúvidas, dar uma verificada sobre essa modalidade, conhecer um pouquinho mais sobre a modalidade, né? E voltando aqui, por essa razão, tenistas que jogam no fundo da quadra, né, eles levam vantagem, fazendo-se difícil para tenistas de outros estilos dominarem o piso. Por exemplo, Pete Sampras, ganhador de 14 Grand Slams, nunca ganhou o torneio, fazendo ao máximo uma semifinal. Do outro lado, outros tenistas são adaptados ao piso, por exemplo, das escolas espanholas e sul-americana. Por exemplo, Rafael Nadal, Bjorn Borg, Ivan Lendl e Gustavo Kuerten. Então, pessoal, tem tipos de piso na quadra de tênis. Então, eles são diferentes, né? Alguns são pisos mais rápidos, outros acabam diminuindo a velocidade da bolinha. E como nós vemos agora, né, alguns tenistas são especialistas em um tipo de piso ou em outro. E aí, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre esse evento, sobre o Roland Garros, né, pode acessar o site, tá? Acessar o site rolandgarros.com, né, ou clicando nessa imagem aqui que eu preparei, que eu trouxe e linkei no site para vocês. E agora deixa eu contar uma história sobre um dos nossos grandes e mais famosos atletas, né? Gustavo Kuerten no torneio de Roland Garros. Gustavo Kuerten, um tenista brasileiro muito conhecido como Guga, ele foi um dos grandes campeões do torneio, vencendo em 1997, em 2000 e 2001. Vocês podem assistir a esse final do campeonato, né, contra o tenista Alex Corteja em 2001. Então também pesquisei o jogo do Guga e trouxe aqui para a gente olhar o link, para a gente verificar e ver como é que funciona, como que essa dinâmica, qual que é a velocidade da bolinha, como que eles conseguem rebater essa bolinha durante o jogo. E como curiosidade, né, também fizemos uma pesquisa para conhecer a pessoa que dá o nome a esse evento. Roland Garros foi, na verdade, gente, como eu tinha dito, um aviador francês. Ele foi um dos pioneiros, né, um dos primeiros no desenvolvimento da aviação em vários lugares diferentes, sendo o primeiro a atravessar o Mediterrâneo sem precisar de paradas, em 1913. Bem, gente, esse percurso foi o primeiro voo intercontinental da história. Em 1928, quando a Federação Francesa de Tênis resolveu construir um estádio para abrigar as partidas, né, o nome do local foi dado em homenagem a esse aviador. Como o Grand Slam francês passou a ser disputado nesse local após a sua construção, Roland Garros acabou se solidificando como o nome do torneio, ou seja, o nome do torneio
sei lá, aberto da França, campeonato francês, né? Se a gente for andar alguns slides para trás, nós vamos ver que 2 edições desse campeonato foram feitas em outros estádios. E agora, pessoal, bem, vamos concluir a nossa aula, né? Nossa aula sobre esse torneio. É um torneio, gente, que ele ficou muito famoso justamente por causa do nosso tenista, né? O Gustavo Kuerten. E ele realmente, ele é um dos torneios mais famosos se não o mais famoso, a competição mais famosa de tênis do mundo, né? Nós conhecemos, gente, nessa aula, um pouco mais sobre a história desse torneio, né? Conhecemos um pouquinho sobre o aviador que deu o nome para ele, vimos algumas características dessa competição, né? E assim, nós aprendemos um pouquinho não só sobre o torneio de Roland Garros, como aprendemos um pouco também sobre o próprio tênis, sobre a própria modalidade esportiva, né? Bem, gente, nós podemos também nos orgulhar de ter um compatriota que colocou, ó, a nossa marquinha, a nossa bandeirinha verde e amarela, né? Por lá, bem longe, lá na França, tem um pedacinho verde e amarelo lá também, né? Com muita calma, com muita atenção, vocês vão poder responder as questões que eu preparei para vocês nessa atividade. E eu desejo, gente, a todos vocês, né? Espero que tenham gostado da aula e desejo a todos vocês uma ótima semana de estudos.